Olá, meu amigo, minha amiga, eu sou o professor Benedito Sabino Neto. Vou falar hoje sobre o artigo Esporte na Escola e Esporte de Rendimento, que é um artigo cobrado aí para ingresso no Programa de Mestrado Profissional em Educação Física, o PROEF. E é um artigo apesar de ser do ano 2000, ele é um artigo interessantíssimo aí de uma leitura até agradável. Os próximos slides aí, então, vocês vão ver mais minuciosamente o que trata bem este artigo. O autor começa colocando algumas questões iniciais, né? Como lidar com um fenômeno tão poderoso como o esporte de rendimento, sem se sucumbir a ele? Ele se questiona se o tema é realmente polêmico, né? Porque ele tem que tratar neste artigo de um tema polêmico, e ele também coloca essa questão se esse tema mobiliza a comunidade, né, onde tem distintas posições disputando a hegemonia. Principalmente no ano de 2000, na década de 2000, ainda era muito relevante esse trabalho do esporte de rendimento nas escolas. Dependendo da comunidade, dependendo da região, ainda pode ser que haja um trabalho com ênfase no esporte e baseado até às vezes no esporte de rendimento. Em outras localidades, possivelmente, né, já deixou um pouquinho para trás, já com os avanços aí na área da educação física. Né? Muitos locais, por exemplo, já estão trabalhando mais com aspectos da cultura corporal de movimento, não deixando de trabalhar o esporte, mas sim deixando aquele olhar de trabalhar no esporte do ponto de vista do rendimento. Então essas são algumas indagações iniciais que o autor coloca que vale a pena para reflexão durante o artigo. E o objeto de estudo que ele coloca nesse artigo é a relação do esporte de rendimento com a educação física escolar. Ele vem apresentar aí alguns itens que considera ser um objeto de um equívoco e mal entendido no debate. Então, o esporte de rendimento na educação física, ele colaborava, e segundo o que aponta o autor, para que os alunos, né, pegassem aqueles valores dos esportes, as normas de comportamento, questão da disciplina, e incorporassem de forma que não se tornavam questionadores do sistema societal, e sim estavam mais adaptados a situação, né? A forma como a sociedade é organizada. Essa é uma das críticas colocadas aí pelas pedagogias críticas da educação física. E o esporte de rendimento, ele apresenta a mesma estrutura interna dos elementos que também estruturam as relações sociais, como o autor aponta aí. E isso é importante, tá? Esses três itens aí, de repente, pode ser cobrado numa das questões, né? Quais seriam esses três elementos apontados pelo autor que apresenta na estrutura interna do esporte de rendimento também as relações sociais? Seria o que? A forte orientação no rendimento e na competição. Por exemplo, um próprio concurso público, ele envolve também a competição entre os participantes. 2. Seletividade via concorrência. Também o concurso público serve para selecionar via concorrência os que teoricamente estão mais aptos. E 3. Igualdade formal perante as leis ou regras. Então, esses três itens têm tanto na estrutura do esporte de rendimento quanto na estrutura das relações sociais. Esses três itens aí apontados pelo autor, importantíssimo frisar e lembrar bem esses três itens. Forte orientação no rendimento e na competição, seletividade via concorrência e igualdade formal perante as leis ou regras. Vou deixar grifado aqui, né, para não esquecer, vou marcar aqui para vocês que estão vendo o vídeo ou quem está só ouvindo, reforce esses três itens aí. E o esporte na educação física escolar, né? Ele inicialmente, quando o esporte de rendimento entra na educação física escolar, ele não modifica a visão hegemônica da função social da educação física, né? Que é o que? O desenvolvimento da aptidão física e do caráter. Porém, aos poucos, os ideais do esporte de rendimento ele se impõem à educação física. Isso se torna até natural.
né? Nas práticas, muitos de nós que vivenciamos uma educação física escolar na década de 1990, de 1980, como alunos, estudamos dentro dessa perspectiva, né, onde tinha muito dessas introjeções desses valores do esporte, trabalhando dentro da abordagem que a gente chama de abordagem esportiva, realmente. E o esporte ele acaba até sendo um sinônimo da educação física escolar. Tá? O autor aponta aí ainda 5 razões do esporte de rendimento estar no centro das discussões relacionadas à educação física escolar. Ou estar no momento em que ele escreve o artigo, ou mesmo em anos anteriores. Primeiro, seria o que? Do esporte ter se tornado a expressão hegemônica da cultura corporal de movimento. Em muitos locais é só o esporte e muitas das vezes ainda limitado ao trabalho com poucos esportes. Segunda razão, era apontado que o esporte ele tinha uma alegada contribuição para a educação e para a saúde. Então, a sociedade legitimava o esporte. Na década de 90, por exemplo, a gente observa até algumas propagandas, esporte não é droga, pratique, e entre outros fatores que associavam o esporte à saúde e qualidade de vida. Embora com o avanço nos estudos, a gente percebe que o esporte pode ser ou pode não ser também benéfico à saúde, depende de vários fatores. Outra razão é que ele ou era o conteúdo dominante da educação física escolar. A quarta razão, o sistema esportivo via na escola uma instância contribuidora para o seu desenvolvimento, uma de suas bases, ou seja, a estrutura do esporte dentro da educação física visava, por exemplo, a detecção de talentos esportivos, né, para de repente representar ou a cidade, ou o estado, ou mesmo o país em competições. E a quinta razão do esporte de rendimento estar no centro das discussões na área da educação física escolar era o que? Com a sociologia crítica, surge aí as críticas quanto ao valor educativo do esporte. Aí entra a indagação, por exemplo, será que o esporte é realmente benéfico à saúde? Ou será que, dependendo da situação, ele pode ser, e dependendo da forma como ele é trabalhado, ele pode não ser? E sobre o esporte de rendimento ainda, o autor aponta que ele aprofundou a mercadorização. O que isso significa? Ele é regido pelas leis de mercado. Né? A questão do marketing, da mídia e outras influências que colocam o esporte como algo estritamente ligado ao mercado, né? E isso ainda é alimentado pelo Estado. O Estado ele se responsabiliza ainda, formando mão de obra especializada com o conhecimento científico, dando subsídios diretos ao sistema esportivo. E o esporte tem o quê? O apoio social, principalmente da mídia. E, por outro lado, sofre alguma resistência no âmbito acadêmico, que tem esse olhar mais crítico. Tá? Mas mesmo o esporte tendo incorporado essa mercadorização, a gente percebe, quando o autor escreve o artigo, ele aponta isso, e ainda hoje a gente percebe sim que o Estado ele ainda se responsabiliza, muitas vezes, até com financiamentos em determinados projetos, visando o esporte de rendimento. E esse ponto, que eu posso dizer até que é uma das chaves do artigo, o autor apresenta 4 equívocos ou mal entendidos em relação ao tratamento do esporte. Principalmente quando as pedagogias críticas começam a criticar o esporte, é que surgem esses equívocos. E o primeiro deles é o quê? Que quem critica o esporte é contra o esporte. Então esse é o primeiro equívoco. Acaba sendo que o autor fala da visão maniqueísta, ou se é contra ou é a favor. Então, na verdade, isso é um equívoco, porque o esporte ele deve ser tratado pedagogicamente, não que quem o critica é contra o esporte, não é bem isso. Segundo equívoco, tratar criticamente o esporte é ser contra a técnica.
E aí o autor apresenta que a pedagogia crítica propõe um ensino com uma outra finalidade que não a do rendimento. Hoje a gente observa isso, por exemplo, até na BNCC, quando ela enfatiza, dentro, por exemplo, do trabalho das práticas corporais, a questão de trabalhar com vista ao contexto do lazer e da saúde, né? Não necessariamente do rendimento. Não é esse o papel da educação física escolar. E critica-se também o que é a subordinação inconsciente, né, da finalidade ao qual determinada técnica está a serviço. Não é que não se deve trabalhar a técnica, por exemplo, para determinada atividade. Por exemplo, pode-se trabalhar a técnica do vôlei, os fundamentos do basquete, mas com qual objetivo? Espera-se que grande parte, ou todos os alunos, na verdade, por exemplo, tenham condições de vivenciar aquelas atividades no contexto do lazer, e não que alguns poucos consigam ter um rendimento alto em detrimento dos outros que às vezes acabam sendo deixados de lado. E também ele aponta aí que criou-se o jargão de que os professores de educação física que trabalha com foco no esporte de rendimento são tecnicistas. Essa falha, então, dentro do segundo equívoco. Falamos por enquanto de dois equívocos. Tá? Primeiro, quem critica o esporte é contra o esporte. Segundo, tratar criticamente o esporte é ser contra a técnica. Vamos ver agora o terceiro equívoco. Que a crítica da pedagogia crítica era destinada ao movimento. Aí apontando que o que é o rendimento, o esporte de rendimento se opondo ao lúdico, o formal ao informal. Do lado do esporte de rendimento, todos os defeitos, a mecanização, o sacrifício, a dor, a manipulação e por aí vai. E do lado lúdico, as virtudes, com o prazer, espontaneidade, liberdade. Não necessariamente é bem assim. Então, esse é o terceiro equívoco, que a crítica da pedagogia crítica era destinada ao movimento. E o quarto equívoco apontado pelo autor é que criticar o esporte é abandonar o movimento em favor da reflexão. Então, na verdade, não é que você, ao trabalhar a crítica sobre o esporte, você vai abandonar o movimento e vai passar a trabalhar, por exemplo, como se a educação física fosse uma aula de sociologia, ou filosofia. Não é isso, na verdade. Mas é assim de ter um acompanhamento aí que o autor coloca, de um estar a serviço do outro. E na parte final, aí, concluindo o artigo, o autor aponta que para um projeto político-pedagógico que não entende que é problemático educar no sentido da integração ao sistema societal vigente, então a maioria das críticas aos esportes de rendimento não fazem sentido, tá? Dessas críticas feitas pela pedagogia crítica. Ou seja, então, se você entende que o ato de educar deve sim se integrar ao sistema societal vigente, né, sem estabelecer com ele alguma crítica ou alguma forma de pelo menos refletir para intervir na sociedade. Se você pensa, por exemplo, na educação só como uma adaptação ao sistema, então a maioria das críticas colocadas pela pedagogia crítica ao esporte de rendimento não tem sentido. E deixa aí algumas questões, né? A partir de quais critérios saberes são considerados relevantes para merecerem a atenção da escola? Que interesses, que grupos de pressão definem se o esporte fará ou não parte das atividades da escola? E que o esporte na escola pode atribuir significado menos central ao rendimento máximo e à competição, e privilegiando sim o rendimento possível e a cooperação. Tá? O que a gente vê hoje, por exemplo, como eu falei anteriormente, na proposta da BNCC, que o objetivo ao tratar as práticas corporais, que os alunos possam usufruir dela, ou fruir dessas práticas no contexto do lazer, da saúde, e não do alto rendimento. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seus comentários. Se tiver algum conteúdo que você queira estudar ou queira que a gente desenvolva outros vídeos, deixa também o nome do artigo ou do livro que você tem preferência,
que a gente comente ou publique aí entre os próximos vídeos. Também, se você está acompanhando pelo YouTube, se inscreva no canal aí para acompanhar os nossos vídeos. Um grande abraço e até a próxima.